Vamos lá? Preparados? Glória a Deus. Preparados para a palavra, né? Porque para adoração eu vi que vocês estavam chapados hoje. Eu também estava um pouco. Aleluia. Irmãos, hoje é um dia muito especial. O pastor Djalma estava nessa manhã pregando. Que palavra. Queria desafiar você a ouvi-la. A restituição para o sobrenatural. É isso que Deus tem para nós. Nós não somos desse mundo, irmãos. Nós somos do sobrenatural. Nós somos do eterno. Nós somos do atemporal. Nós só estamos aqui presos, entre aspas, em um período de tempo, mas que é limitado, para vivermos e sermos preparados para um tempo ilimitado, na presença de Deus. E isso é o que é o mais importante. Eu anseio por isso. Todos os dias da minha vida, eu penso e aguardo a volta de Jesus. E tem anos, irmãos. Tem alguns anos já, e eu nem sou tão velho. Né? Eu tenho só, 25? Quantos anos eu tenho mesmo, que eu não lembro? 28? 28, né? Eu sempre esqueço. Tenho sim. Eu sempre brinco com os meus filhos, que eu tenho 28, eles dizem, não, você tem mais. Não, mas se eu tenho mais, eu também tenho 28. Eu só não tenho 50, 60, como certas pessoas mais velhas que eu. 60 eu não tenho, mas 28 eu tenho. Então fiquemos no meu 28. E hoje de manhã, quando o pastor Djalma estava pregando, e o Espírito Santo estava falando comigo algumas coisas já durante a semana, a respeito dessa noite, eu rabisquei algumas coisas aqui, para compartilhar com você de uma forma bem carinhosa. E eu creio que nós vamos sair daqui transformados nessa noite, se nós quisermos e deixarmos. Amém? O tema da palavra dessa noite é: venha a mim e vá por mim. A palavra hoje é: venha a mim e vá por mim. E eu queria ler um texto que está lá em 1 Pedro capítulo 2. Porque Pedro, talvez porque eu sou um pouquinho parecido com ele. Aleluia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Pedro, o apóstolo, um discípulo de Jesus, alguém que foi chamado por Jesus, na sua história, na sua vida, e ele andou com o Cristo encarnado, cerca de 3 anos e meio, nós não sabemos ao certo quanto tempo, mas em torno disso, até 3 anos e meio temos certeza que ele andou com Cristo encarnado, com Jesus. E ele viu coisas que nós lemos. Ele viu o que nós hoje lemos, que está escrito para o nosso ensino, para a nossa consolação, para a nossa fé ser aumentada. Ele viu, ele experienciou, ele viveu tudo isso. E quando ele escreve 1 Pedro, ele tem um foco duplo, pelo menos, que é trazer palavras que tragam fé ao coração da igreja do momento que vivia perseguições, momentos muito difíceis, e apontando para o futuro, quando a igreja também viveria perseguições. Hoje de manhã também foi falado sobre isso. Momentos profetizados de dificuldades no passado, mas momentos de dificuldades que acontecerão no futuro. Mas o foco não é a dificuldade, o foco não é a perseguição, o foco não é a opressão, o foco é a promessa de Deus e a palavra de Deus liberada para você e para mim. Esse é o foco.
Então Pedro, ele escreve algumas coisas e aqui nesse início dessa primeira epístola dele, ele diz assim, ó, vocês são. Ele coloca os nossos atributos, ele nos marca com uma identidade que nós carregamos. Quem você é? Você é o que a Bíblia diz que você é. Você é o que Jesus fez por você. Você é o que a Bíblia diz que você é e ponto final. Pastor, eu não estou vivendo ainda o que a Bíblia diz que eu sou. Ok, é uma questão de andar em novidade de vida, é uma questão de desenvolver a sua salvação, é uma questão de você santificar a Cristo todos os dias no seu coração, até que, porque Deus nos criou para sermos processuais. Deus fez desde o início tudo com processo. Você não nasce grande, você começa com uma coisa invisível que ninguém enxerga, até que você se torna algo palpável. Você põe a mão na barriga e aquela coisa começa a mexer. Meu Deus, que coisa incrível! Não é assim? E até que aquilo vai crescendo tanto, aquela criança dentro de um ventre vai crescendo tanto, que aquele ventre não suporta mais a criança, ela precisa sair. Ela fica madura para sair, mas ela sai sem falar, sem andar, sem nada. Então ela entra num processo desde o início. A nossa vida foi programada para um processo. Você acha que a sua vida cristã não é um processo? Também é um processo. E a gente precisa aprender a andar nele. E Pedro está falando na sua experiência sobre isso. Mas dentro daquilo que nós vemos nos evangelhos, nós vemos uma primeira parte do evangelho que fala sobre o venha a mim. Venham a mim, vinde a mim. O vinde a mim é um convite dos céus. O vinde a mim é uma acessibilidade a Deus. Nós que não tínhamos direito, como Pedro falou, nós que não éramos capazes de acessar a Deus por causa dos nossos pecados, agora o céu traz um convite, um vinde a mim. Vem até onde eu estou. Entre, por gentileza, entre aqui, é um convite. Você tinha restrições para esse lugar, agora você não tem. Em Cristo Jesus, abriu-se uma porta, abriu-se um direito para eu e você entrarmos. E Pedro, ele participou de alguns vinde a mim, ele viu, ele ouviu, ele presenciou alguns deles. E um que eu acho muito interessante, que Jesus disse em Mateus 11, 28 a 30. Vou até abrir aqui, não vou abrir não, vou olhar ali. Mateus 11, 28, venham a mim todos vocês, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Você se identifica? Totalmente cansado e sobrecarregado? É para nós, irmãos. Vinde a mim todos que estão cansados, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Aí o que ele diz? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Sabe que esse convite ele está dizendo para você e para mim, ele está dizendo assim, ó, deixe suas cargas com Jesus. Todo o peso que você carrega, toda a dor que você carrega, tudo aquilo que te põe para baixo, coloca sobre Jesus. Ele está dizendo, vem, põe sobre mim. Ele está sugerindo, ele está propondo uma troca. Ele está dizendo assim, Adson, faz o seguinte, dá o seu peso para mim que eu dou o meu para você. O meu alívio. Jesus está dizendo assim, olha, deixe as suas cargas sobre mim e descanse na minha liderança. Descanse no meu cuidado. Descansa na minha direção. Descansa em mim. Você vai achar descanso na sua alma se você largar esse peso que você carrega e tomar sobre si o que Jesus propõe para você hoje. Venha a mim, ele está dizendo. Aqui na linguagem de hoje ele diria, vem em mim. Vem em mim. Só que Pedro também foi alvo desse vem a mim, lá em Mateus 4,18, que eu achei muito legal. Eu nem li o 30, né? Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Pronto, agora eu li. Mateus 4,18, caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos. Simão, que depois chamavam ele de Pedro, ou já chamavam, sei lá, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse, vem comigo, e eu os farei pescadores de gente.
Então eles deixaram imediatamente as redes e fizeram o quê? Seguiram Jesus. Tá vendo só? Pouco adiante o que acontece? Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão dele. Tá bom. E eles estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou e falou: venham comigo. E o que eles fizeram? Então eles no mesmo instante deixaram o barco, o seu pai, e seguiram Jesus. Aqui tem um outro, venham a mim. E ele diz assim, ó, deixa a sua rede. Deixa o seu trabalho. Eu não estou dizendo seu emprego. Eu não estou dizendo a sua profissão. Jesus está dizendo assim, ó, para de querer controlar a sua vida. Entrega as suas redes na minha mão. E então eu vou fazer de você um pescador de homens. Deixa eu traduzir isso aqui para você. Deixa o teu esforço de querer ganhar dinheiro a custas de sei lá o quê, de um desejo egoísta às vezes, e se coloque na presença de Jesus. Siga Jesus, diga assim: Jesus, eu me coloco em favor da tua causa. Eu vou me colocar em favor, eu vou obedecer a tua causa. Então agora o meu trabalho não é mais só para me enriquecer, para me trazer o conforto, mas aquilo que eu tenho é teu, Jesus. E eu quero que através daquilo que eu faço o Senhor seja glorificado. Coloque suas redes na mão de Jesus. Quando Pedro, o texto nós não lemos, diz que lá, acho que foi em Lucas, conta detalhadamente a história, dizendo que Pedro tinha pescado a noite inteira. Irmãos, ele trabalhou feito doido e nada apanhou. Jesus chega, empresta o barco, fala: posso dar uma pregadinha? Falou: prega aí. Aí Jesus pregou para a multidão e ele falou: Pedro, agora eu queria que você subisse no barco, fosse até o lugar onde é mais funda a água e lançasse as redes. Ele falou: Jesus, essa hora não pega peixe, mas eu vou colocar nas tuas mãos as minhas redes, e o Senhor faz o que o Senhor quiser. Irmãos, ele pegou tanto peixe que os barcos afundaram, eram dois, quase afundou tudo, de tanta prosperidade que veio sobre ele. Por quê? Porque ele decidiu deixar as suas redes e se colocar debaixo da causa de Cristo, e isso mudou a história dele. É verdade que no caso de Pedro, ele deixou também a sua empresa e ele foi caminhar com Jesus, porque havia um propósito nisso, especificamente na vida de Pedro. Quais são as suas redes que você precisa hoje entregar na mão de Jesus? Quais são as redes que fazem parte do venha a mim, que o Senhor fala ao teu coração há muito tempo, e você vem protelando e segurando e achando que, sei lá o que? Tem um outro, vinde a mim, lá em Lucas 19, eu acho muito legal esse. Lucas 19, conta a história de Zaqueu. Versículo 1 ao 10 diz: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ele sair. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus, ele olhou para Zaqueu e disse assim: Zaqueu, vem aqui, Zaqueu, vem a mim, Zaqueu, desce de onde você está, deixa eu entrar na sua casa, deixa eu mudar a sua história, deixa eu curar os seus traumas. Jesus estava tocando na alma daquele homem, porque você percebe a reação das pessoas quando ele desce. As pessoas murmuram, falam: esse cara é um pecador, ladrão, bandido, esse cara merece morrer, Os espirituais da época desceram a lenha nele. Mas Jesus não se importa com o que a gente pensa do próximo, ele se importa com o que ele fez por cada um de nós. O sangue dele derramado naquela cruz foi pelos pecadores, dos quais você e eu fazemos parte. Só que Jesus está dizendo assim: Zaqueu, desce daí, deixa os teus traumas, deixa as tuas decepções, deixa as tuas más experiências para trás, e agora siga a Cristo.
Tem uma outra história bem interessante que está em João capítulo 3, do versículo 1 ao 12. Eu não vou ler para ganhar nos tempos. É a história de Nicodemos. Nicodemos, não entendi. E aí Jesus, mais para frente, diz: em verdade, versículo 5, em verdade lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: você precisa nascer de novo. Jesus está olhando para Nicodemos e dizendo assim: Nicodemos, você conhece muita coisa, mas você precisa nascer de novo. O meu venha a mim para você, Nicodemos, é: deixe sua religiosidade e me siga. Deixe o aprendizado que enrijeceu o seu coração e entre numa jornada comigo que vai tornar o seu coração um coração de carne, parecido com o meu. São alguns vem a mim. Você e eu temos um vem a mim. Eu estava na minha adolescência e eu tinha, eu acho que uns 13 anos, por aí. Puberdade é uma loucura. Você talvez não lembra mais, mas foi uma loucura. E alguns aqui não tinham parado para pensar que está sendo uma loucura. Está sendo uma loucura, cara, mas vai passar. E como eu estava nas minhas crises existenciais, nas minhas dúvidas, nas minhas pressões de adolescente, da galera pressionando, da minha vontade, o desejo de servir a Deus, na minha incapacidade de entender a religião da época onde eu servia, de tantas coisas do contexto que eu vivia, eu ouvi uma voz dizendo, com Lucas 14, 25, 33, para ir após Jesus, ouça isso, para ir após Jesus, você terá que deixar algo. Você me ouviu? Para seguir a Jesus, para ir atrás de Jesus, para dizer sim ao vem a mim dele, você terá que deixar algo para trás. E esse algo pode envolver algumas coisas, tipo, grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, dizendo, esse homem começou a construir e não pôde acabar. Se lascou. Ou qual é o rei que indo para combater outro rei não se senta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem? Valores que nós carregamos, sejam eles corretos ou não. Renúncia vai envolver abrir mão por algo maior. É arriscar. Por isso é fé. É uma atitude de risco. Meu Deus, será que vai dar lucro esse negócio? Vai, mas vai dar trabalho também. Nós lemos tudo, irmãos? Tem mais texto? Lemos tudo, até o 33. Então Jesus, ele está colocando aqui algumas coisas para a gente pensar. E eu queria te dizer o seguinte: só quem é capaz, hoje foi o último dia, de hoje em diante eu vou entregar tudo a Jesus, e daqui em diante eu vou viver tudo com Jesus. Quem quer isso? Eu quero. Tipo, pensa num cara que quer, sou eu. Agora, depois do vem a mim, tem um vá por mim. Tem um vá por mim. Eu não coloquei o texto, mas Mateus 28, 19 e 20 fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Lembra? Ide por todo mundo. Tem um ide, tem um vá. Só que eu acho interessante, aquilo que dependia dele, ele fez, e aquilo que dependia de Deus, Deus fez. Deus ressuscitou ele no terceiro dia, e agora estava preparando ele para ele subir aos céus, e preparar lugar para nós, e aguardar até o grande dia do nosso reencontro com o nosso Criador.
Está tudo preparado, está tudo pronto. E Jesus está aqui nos últimos momentos. Marcos 16:1 diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, o anjo disse para essas mulheres: agora vocês vão e digam para eles, vão lá e anunciem o que já foi dito antes. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Para você ir por Jesus, para eu ir por Jesus, eu vou precisar deixar o medo. Há aqui diante de nós um vá por mim, mas para ir por mim, você não pode ter medo. Você precisa se encher do meu amor, porque o amor vai consumir o medo e vai encher você de fé, vai encher você de esperança, vai encher você de atitude, e você fará por amor ao próximo. Aí no versículo 9 diz assim: havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado. Essa mulher vivia tantas coisas que a Bíblia não descreve, mas ela era uma mulher perturbada. Só que um dia ela teve um encontro com Jesus que a libertou plenamente. E agora Jesus faz questão de aparecer para ela, ressurreto dos mortos. Ele aparece primeiro para ela e ele fala: Maria. Ela: Rabone, é você, sou eu. E ele bate um papo com ela ali, ressurreto. Ela fica cheia de alegria e ela obedece ao comando e vai falar para os discípulos. Eles dizem: eu não acredito nisso aí. Que Deus vai dar o crescimento, e quando você vê os campos brancos, colha. Mas alguém plantou e alguém regou, e agora você está colhendo. É assim que funciona. Eu já plantei bastante, já reguei bastante, já colhi bastante. Aleluia! Isso é bom demais. Mas nem sempre nosso testemunho ele surtirá um efeito no início, um efeito imediato. Versículo 12 diz assim: depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam a caminho do campo de Emaús, e indo a eles, o anunciaram aos demais, mas também a esses dois eles não deram crédito. Irmãos, lá em Lucas 14 fala essa história, isso. E de repente, no meio da ceia, Jesus parte o pão e desaparece, né? Dá um vazare, e ó, vaza. E eles, cara, era Jesus! E eles são impactados com aquela manifestação de Jesus na vida deles, e eles saem contar, porque aqui estava implícito um vá por mim. Amém? Nós já falamos de venha a mim. No vá por mim, você será confrontado por Jesus a respeito da sua incredulidade. E você ouvirá no seu coração, e eu sei que o Espírito de Deus está falando com você, que não tem como fazermos a obra de Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. É necessário. Jesus está dizendo assim, é o seguinte: eu ensinei algumas coisas para vocês, e eu tenho certeza de que o que eu ensinei é suficiente, só que não deixe a incredulidade tomar o lugar. Jesus não aprecia nossa insistência com incredulidade, Ele não aprecia isso. Só que você percebe que Jesus ele traz o remédio contra a incredulidade na sequência. Veja lá o versículo 15. E disse-lhes: vão por todo o mundo. Vão para onde? Por todo o mundo. E preguem o evangelho a toda a criatura. Jesus está dizendo assim: faz o seguinte, vão e preguem. Vão e preguem.
A incredulidade se quebra com a obediência ao que Jesus falou. Pastor, como que eu quebro essa incredulidade? Obedeça. Vai, fala. Mas e se eles não ouvirem? Vai e fala. Quebre a sua incredulidade pela obediência. Mas se as pessoas não acreditarem, Jesus fala, versículo 16. Quem crer e for batizado, quem crer e for batizado, quem não crer, será condenado. A responsabilidade é de quem? De crer. De quem ouve. A responsabilidade de obedecer, o id, é de quem? De quem prega. Minha responsabilidade é pregar. A responsabilidade do outro é crer naquilo que foi pregado. E quem faz essa obra é uma pessoa incrível chamada Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que chancela a palavra de Deus, traz quebrantamento aos nossos corações, abre os nossos olhos quando nós não cremos, para que a gente tenha a capacidade de crer e decidir. Mas alguém tem que pregar para que alguém possa crer. Alguém precisa ir para que alguém possa vir. O vinde a mim do teu próximo depende do teu ir por Jesus. Só que eu gosto de uma coisa muito legal, que esse texto termina. Versículo 17 diz: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, capetada vai tudo sair de voadeira. Falarão novas línguas, serão batizados com o Espírito Santo, porque falarão novas línguas. Falarão línguas de anjos, falarão línguas de homens. É o sobrenatural, é a restituição do sobrenatural na vida da igreja. Porque a gente abriu mão de tudo aquilo que a gente achava importante, pesado demais, largou tudo que era pesado demais e andou na obediência, em amor a Cristo. E por isso ele vem e diz: esses sinais vão acompanhar você, Johnny, se você crer no que eu disse. Se você neutralizar a incredulidade pela obediência, pelo ir, você verá. Em meu nome você vai expulsar demônios, Johnny. Em meu nome você vai falar novas línguas. Você vai pegar em serpentes. Se você beber alguma coisa mortífera, não vai te causar dano. Meu Deus. Se você impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, Johnny. Jesus está dizendo assim, ó: o sobrenatural te acompanhará, e tudo que for preciso para que seja gerado fé aos ouvintes, eu darei a você, eu colocarei à sua disposição, e quando você abrir a boca, esses sinais vão seguir você. E não é pela sua performance, e não é pelo que você acha ou pensa, mas é porque você disse assim: sim, Jesus, eu vou até o Senhor, e disse: sim, Jesus, eu irei pelo Senhor. É que as coisas vão acontecer. E sabe quem vai ser glorificado? Jesus. Sabe quem vai ser conhecido? Jesus. Sabe quem vai ser adorado? Jesus. Sabe quem as pessoas vão procurar em você? Jesus. Irmãos, acho que foi um domingo atrás, eu não lembro, foi tipo um domingo atrás, quando terminou o culto, eu fui orar com um casal aqui, que estava no culto. Meu Deus, eu amei tanto aquele casal, e falei do amor de Deus, foi um negócio muito legal, assim, tipo top das galáxias, assim. Falei: ei, eu quero ser crente, meu, isso é bom demais. Foi muito legal. Hoje de manhã eles vieram e trouxeram a família.
E aí nós podemos orar com a família, e aquele povo chorando e sentindo a presença de Jesus, o amor de Jesus, se reconciliando com Deus. Sabe por quê? Porque a gente largou a mão do orgulho, do preconceito, do isso, do aquilo, porque a gente tem muita coisa, gente. Se você não largar isso tudo, você não vai poder viver tudo isso que Jesus tem para você. Largue o que precisa ser largado, e vai em nome de Jesus. O tema dessa palavra hoje é: venha a mim e vá por mim. Não vá por mim sem mim. Aqueles malucos querendo expulsar demônio em nome de Jesus tomaram couro. Leia Atos. Tem uns malucos lá que queriam expulsar demônio em nome de Jesus que Paulo prega. E pau, o couro comeu neles, porque eles foram sem ele. Agora com ele, a Bíblia diz que eu pisarei serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente nada vai te tocar, nada vai ter efeito na sua vida, nada, só porque você foi obediente à chamada de Jesus. Johnny, eu não sou evangelista, e daí? Não é sobre ministério, é sobre amor. Mas eu não estudei nenhuma teologia, não fiz nada. Não é sobre teologia, é sobre o que Jesus fez na sua vida. É o quanto Ele te tocou e te amou, é que conta. E isso é suficiente para você começar a falar de Jesus, onde quer que você esteja. Eu queria orar com vocês. Se você puder ficar em pé por um instante. Hoje é uma noite de salvação. Hoje é uma noite de reconciliação. Hoje é uma noite de realinhamento. Hoje é uma noite de você e eu fazermos a nossa decisão. Isso é muito importante. E eu queria orar por dois grupos de pessoas. Se você puder fechar por um instante só os seus olhos. Hoje é dia de ceia, daqui a pouco nós teremos esse momento tão especial. E a ceia foi o último momento de Jesus com os seus discípulos antes de se entregar por todos nós. E é onde Jesus manifesta o preço que seria pago, de uma forma bem prática, mostrando para eles no pão e no vinho, quanto Ele iria sofrer por nós. Jesus morreu numa cruz, para pagar a sua dívida e a minha, e para dar a você, se você crer no que Ele fez, o direito de ser chamado filho de Deus. Jesus dá a você e a mim, se nós cremos no que Ele fez, se nós cremos que Ele é Deus, que Ele encarnou aqui na terra, passou pelo processo de ser um bebezinho e crescendo, de que Ele não pecou, e que todas as acusações que estavam sobre Jesus, todas as chicotadas que Ele levou, e a morte dele na cruz foi porque eu e você merecíamos isso, mas Ele não queria que nós sofrêssemos essa dor, então Ele sofreu no nosso lugar. Se você crê nisso, Jesus disse: então eu te dou a vida eterna, porque você fez valer o que eu fiz por você. Porque o que Jesus fez vale, irmãos, mas não vale se eu não crer, não vale para mim se eu não crer.
E para confirmar tudo isso, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, para dizer agora está consumado, acabou, Satanás perdeu para sempre. E se você crer em Jesus, que Ele morreu no seu lugar, e Ele ressuscitou para te dar uma nova vida, uma vida de vitória, uma vida de alegria, não sem lutas, não sem desafios, não sem processos, mas com paz. Paz que o mundo não pode dar, Jesus dá para você. Você pode estar tranquilo no meio de um furacão, porque Jesus está com você. É assim que funciona. Enquanto os discípulos não entenderam que Jesus no barco era paz, quando a tempestade veio, eles ficaram aflitos. Só que Jesus dormia, por quê? Porque Ele é o príncipe da paz. Ele descansava em meio à tempestade, e Ele confiava no Pai que o enviou. Ele sabia que Ele não ia morrer, Ele sabia que nada de mal ia acontecer na vida dele naquele momento. Ele estava seguro. Então mesmo que você passe situações difíceis, se Jesus estiver no barco, e você reconhecer que Ele é o príncipe da paz, você ficará em paz.